Quando eu digo que o jornalismo brasileiro virou uma merda, tem gente que acha ruim, tem gente que reclama, tem gente que diz: não, Alfredo, você não pode falar assim dos seus colegas, você não pode falar assim da sua categoria. Eu posso e devo falar porque este é o sentimento em relação ao jornalismo atual. O jornalismo atual se transformou em território não de jornalistas, mas de fofoqueiros odientos. E nem estou aqui falando daquelas saudosas fofocas que as lavadeiras de beira de rio faziam. Sobre essa questão eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes reiterar, destacar, enfatizar a importância que tem para nós que você se inscreva em nosso canal, que você ative o sininho, que você continue compartilhando o nosso conteúdo em suas redes sociais, comentando, nos seguindo em nossas redes sociais. E graças a essa parceria que vamos construindo, já passamos de 82 mil inscritos. Estamos no caminho dos 100 mil. Se você tiver como, alie-se em nossas campanhas do Apoia-se, pode contribuir no Superchat ou então participar depositando na poupança, porque queremos fazer novos investimentos em melhorias, tanto do canal como do site do canaldebrasilia.com.br. Depois de uma longa e demorada celeuma, depois de idas e vindas, veio à luz o que já vinha sendo falado. A divulgação dos exames do Bolsonaro, que deram negativo, é um tapa na cara dos vermes, dos estúpidos do Estadão, que se achavam acima do bem e do mal. Aquela cambada de retrógrados do Estadão pensam que o Brasil continua sendo um grupo de imigrantes escravos a trabalhar nas fazendas de café daqueles que sustentaram o Estadão em seus primórdios. O Estadão, que poderia ocupar um espaço de reflexão, de verdadeiro jornalismo, foi para o mesmo esgoto do UOL e da Globo. Lamentavelmente, a turma do Estadão virou vagabundo na comunicação, que nem é Globo e UOL. Há um espaço imenso, e eu particularmente falei isso várias vezes e defendi isso várias vezes, que esse espaço poderia ser ocupado pelo Estadão. Mas o Estadão se apequenou, se vulgarizou, se promiscuiu, virou um portal de fofocas. Não sabem mais fazer jornalismo, não sabem mais trabalhar a informação, preferem em seu lugar a sedução fácil de atenderem a vontade de destruir o Bolsonaro, que ainda alimenta uma minoria de canalhas. Infelizmente, o Estadão se uniu a estes canalhas, fazendo um péssimo jornalismo. Quis de todas as formas um furo e se furou. É lamentável a gente ver a deruição, a gente ver a destruição da mídia, que está virando pó. O pó que muitos jornalistas consomem. Me parece que o excesso de ações policiais, reduzindo a quantidade de droga disponível no mercado, está afetando e levando crises de abstinência para dentro das redações. E está fazendo com que quem poderia ser diferente sinta um prazer mórbido de ser igual. Há um espaço imenso
para alguém que queira fazer jornalismo. Eu não quero jornalismo a favor do Bolsonaro. Esse trabalho é feito nas redes sociais. O que eu gostaria, o que eu quero como profissional de comunicação é que surja um emissor de conteúdo que não seja cafajeste, que não seja canalha, que não seja dominado apenas pelo ódio, pelo rancor, pela impotência pessoal. A derruição do jornalismo é ruim para a democracia. Quando um jornal com a história do Estadão se presta a um serviço tão venal de querer se imiscuir na vida pessoal do presidente, mostra claramente que há uma falta de comando. Mostra claramente que a vagabundagem tomou conta de tudo que é decidido na empresa. Ora, como num excesso de sinceridade, hoje teve uma atriz que disse, não, na Globo não tem só petista, tem gente do PCdoB, do PSOL, do PSTU, do PSB. Quer dizer, gente não tem militantes esquerdistas. E eu já disse e volto a dizer, a má qualidade do jornalismo praticado no Brasil passa, sim, pelo fim da obrigatoriedade dos diplomas para exercício da profissão. Porque hoje, os jornais, os sites e os portais estão buscando gente para trabalhar nas assessorias de imprensa de deputados da oposição, na assessoria de imprensa de sindicatos. Porque não há um concurso para jornalista na empresa privada. E quando fazem concurso para jornalista na empresa pública, vira aquela porcaria que é a EBC. Então são indicações. Claro que fulano vai indicar ciclano que tem o mesmo pensamento, a mesma estupidez mental, a mesma redução cultural e a mesma incapacidade crítica. Ninguém indica alguém melhor do que ele. Vai indicar sempre alguém pior. Afinal de contas, é mercado. A divulgação dos exames é um momento ímpar da revelação do lado mais enojante do trabalho da mídia. É quando o trabalho midiático se transforma em uma batalha por picuinhas. Com todo respeito às lavadeiras da beira de rio, com todo respeito às lavadeiras das beiras de açude, não aceitem a companhia de jornalistas, porque eles não têm nem a dignidade que essas lavadeiras têm. Eles não têm nem a capacidade de discernir o que pode do que não pode. Corroídos e consumidos pelo ego, os jornalistas se prestam à execração. Eu volto a dizer, julgo fundamental que o Brasil tenha um espaço de comunicação séria e confiável. Porque os 3 emissores de conteúdo que nós temos hoje no Brasil, Estadão, Globo e UOL, se juntar os 3, dá uma descarga no banheiro. E a Agência Brasil, que poderia fazer diferente, vai junto porque é do mesmo tipo, da mesma laia e com a mesma abordagem anti-informação. Trocaram a informação pela fofoca. Trocaram o jornalismo pelo rancor e pelo ódio. E continuam tratando o povo como se o povo fosse otário, como se o povo fosse imbecil, como se o povo fosse estúpido, como se o povo não tivesse a capacidade de discernir o que está acontecendo. Com a divulgação dos exames, a turma do Estadão ficou com a cara de bunda, igual o pessoal do Globo, igual o pessoal do UOL. Eu não vi a capa do UOL porque eu não acesso, mas imagino. Deve estar se desculpando, deve ter tido algum problema lá dentro. Daqui a um pouco vão questionar os codinomes. Afinal de contas, isso é falsidade ideológica. O presidente Bolsonaro
foi fazer o exame usando um nome falso. Isso é falsidade ideológica. Vamos caçar o Bolsonaro. Nós não podemos aceitar isso. Pode ter certeza que daqui a um pouco vai chegar a OAB dizendo: presidente Bolsonaro comete falsidade ideológica e faz exames usando nomes falsos. Vocês duvidam? Vocês duvidam que isso vai acontecer? Não duvide nada, porque a imprensa, no seu processo de destruição, de autodestruição, é capaz de tudo. Uma pena, mas talvez agora a imprensa entenda que há uma diferença substancial, e eu não estou dizendo que Bolsonaro não tenha defeitos, mas há uma diferença substancial de caráter entre Bolsonaro, Temer. Dilma nem caráter tinha, Lula então não tem caráter nenhum. FHC tinha um caráter de putanheiro. Itamar não falo porque já morreu. Collor. E Sarney eu também não falo porque é difícil falar com múmia. Mas esses outros têm um fator que os diferencia do Bolsonaro. Eram todos do esquema. E me parece que a mídia não consegue entender que o presidente representa o Brasil honesto, sério e trabalhador. E não representa o Brasil canalha, o Brasil de ladrões, o Brasil de saqueadores, o Brasil de sindicalistas, o Brasil de oportunistas e punguistas e ladrões e traficantes que eram sim o perfil dos governos até aqui. Lamentável observar que o Estadão se transformou apenas numa vaga lembrança, porque o episódio dos laudos revela que, infelizmente, ele se igualou na falta de compromisso com a informação que já eram as normas, as práticas e o perfil de comportamento e de atuação do UOL e do Globo. Quer saber de uma coisa? Aqui, Estadão, aprende a respeitar a informação e não se alimente de fofocas e não se alimente só do ódio e do rancor. Porque o povo brasileiro não é mais otário, o povo brasileiro não é mais imbecil, o povo brasileiro aprendeu a pensar com sua própria cabeça e o povo brasileiro hoje sabe qual o lado dele, povo, e qual o lado de estruturas que querem a destruição do projeto que Bolsonaro representa. O projeto de resgatar o Brasil e os brasileiros para uma vida digna, onde a verdade seja a norma de conduta e não a pilantragem. Vê se entende, vê se aprendem, porque até 2026 será assim. Vocês, meus amigos jornalistas, talvez tenham tempo de aprender. O brasileiro não é refém de vocês. O brasileiro tem compromisso sim com a verdade e não com a patifaria. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.